Oi, gente, tudo bom? Alguém mais tá nervoso? Porque eu tô. 20 horas no Brasil, 11 horas na Nova Zelândia. Sejam muito bem-vindos ao começo da nossa maratona Desvendando seu Mapa Astral. E eu tô muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar e de eu me apresentar, eu quero dizer para vocês, vou mostrar um segredo aqui para vocês. Eu defumei aqui o meu ambiente. Meu marido estava brincando, vai disparar o alarme de incêndio para trazer boas energias pra gente, né? Porque tá todo mundo precisando de boas energias. E aí, olha, além de astróloga, eu sou terapeuta e eu também trabalho com tarô. Então, antes da gente começar, enquanto vocês estão entrando, eu vou tirar uma carta pra gente, né? Uma mensagem do tarô para o nosso autoconhecimento, para o nosso aprendizado, para que esse ambiente aqui seja cheio de energias boas, tá bom? Vou pedir para vocês irem dando coraçãozinho, porque aí o Instagram entende que vocês estão curtindo tá aqui e o pessoal vai sendo avisado. Não vou conseguir apertar o botãozinho para dar tchauzinho para todo mundo, mas estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui. Enquanto eu abro o tarô, vou pedir um favor. Quem tá aqui pela primeira vez e nunca participou de nenhuma live minha, coloca o número 1 aqui embaixo, hein? Ah, obrigada, Virgínia. Pois é, gente, eu tô de amarelo porque a lua tá em Leão. Estou de batom vermelho, meu colar da lua, cristais, toda montada, produzida aqui para vocês, viu, gente? Vamos ver a mensagem que o tarot trouxe pra gente hoje. Ó, uma mensagem linda para esse momento tumultuado e de crise, vou traduzir para vocês. A minha felicidade é um reflexo direto do meu nível de confiança no universo. Olha que mensagem linda, não acham? Vão colocando aí quem está entrando agora, primeira vez por aqui, vão colocando o número 1 se nunca participaram de nenhuma live. Paula tá dizendo que é leonina, então a lua tá em cima do seu sol, viu, Paula? A lua hoje tá em Leão, tá, gente? Deixa eu até pegar aqui, olha, eu preparei uma coisinha para vocês enquanto o pessoal vai entrando na live. Esse aqui é o mapa astral do céu de hoje. Aí vocês vão olhar assim e falar, meu Deus, Fábio, quanta linha, quanta coisa. Gente, fiquem tranquilos, que eu garanto para vocês que até o final da nossa maratona, você vai olhar um mapa desses e você já vai conseguir sozinha ou sozinho. Desculpa, viu, meninos? Tem mais meninas, então, né? Deixa a gente aqui falar sozinhas. Vocês vão conseguir olhar para isso aqui cheio de rabisco, tá? E vocês vão ter uma ideia do significado. Eu prometo para vocês. Alguns recadinhos, então, já que a gente vai começar. Tem gente perguntando, o que tem a ver a lua em leão? O que isso afeta a gente hoje? Ótima pergunta. Olha, a lua, ela leva 28 dias para dar a volta aqui, né, para dar a volta no zodíaco. Então ela fica mais ou menos 2 dias em cada signo. Então não é assim que vai afetar a vida de todo mundo, vai fazer uma revolução. Mas, por exemplo, pessoas como a Paula, que tinha comentado que é leonina, podem ficar um pouco mais sensíveis no dia de hoje. Na realidade, tudo depende do que tem no mapa de quando você nasceu. Eu, por exemplo, tenho leão na casa 12. Casa 12 é uma casa mais de recolhimento, de ficar mais introspectiva, mas também a casa de espiritualidade. Então, assim, a lua tá em Leão. Leão é um signo onde a gente fica mais extrovertido, fica com mais energia, conecta mais com amor, tá? E pode ser que você sinta isso ou não, e tudo bem, porque quanto você vai sentir essa energia da lua de Leão depende muito do seu mapa, depende de que planetas estão perto do seu Sol. Mas eu não quero entrar nesse nível de detalhe e complicar a cabeça de vocês. Essa é a nossa primeira aula, uma aula introdutória. E eu quero novamente dizer que, olha, alguém dizendo que estava com dor de cabeça. Leão rege a cabeça, né? Então, às vezes é um chamado para a gente conectar mais com o que a gente sente. E no meu caso, não é no caso de todo mundo, como o leão está na minha casa 12, é uma casa mais de espiritualidade.
Então, desde ontem e hoje, eu venho sentindo uma necessidade de conectar mais. Então, ontem eu meditei tomando banho, hoje eu já meditei de manhã, defumei aqui o escritório agora há pouco. Para quem tá entrando agora, isso daqui, ó, já fica uma dica para vocês que não é de astrologia. Isso daqui é um rolinho de ervas, né? Tem sálvia, tem arruda, então ervas assim que purificam o ambiente. Nada demais, né? Nada assim, não vai fazer mal nenhum a gente trazer boas energias para esse ambiente. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Já tem bastante gente. Coloquem aqui para mim para eu saber de onde vocês são, só de curiosidade, tá? Para quem não sabe, então vou começar me apresentando. Desculpa aí quem já me conhece, mas tem muita gente nova, né? Como eu estava falando, esse é o primeiro dia da nossa maratona desvendando o seu mapa astral, tá? E eu prometo para vocês que se você prestar atenção em todas as aulas, recomendo que você corra agora, nesses minutinhos do começo, pega caderno, papel e caneta, vai fazendo as suas anotações para você já ir aproveitando esse conteúdo, porque na real, gente, eu vou entregar aqui para vocês um mini curso de astrologia em 7 dias. Eu nunca fiz isso. E depois de 7 dias me acompanhando aqui, todo dia aqui no Insta, às 20 horas. Depois a gente vai lá pro grupo do Telegram. Lembrando a vocês que no grupo do Telegram eu libero a repetição dessa live, o replay, e também tem um resumo. E aí você vai ter, um resumo em PDF, sintetizando tudo que a gente conversou aqui. E eu fico meia hora por dia lá no grupo para tirar dúvida. Então, você não vai perder essa oportunidade, né? Bora lá começar? Então tá. Deixa eu dar um gole na água, porque a gente vai bater muito papo aqui hoje. Tô vendo que tem gente de tudo que é lugar, né? Sejam muito bem-vindos, tá? Tem vários lugares que eu não conheço, que eu quero conhecer. Tem gente de Santos, o meu sócio Renan, que tá aqui na live, é de Santos. Vanessa, cliente querida, tá aqui. Beijo, Vanessinha. Beijo pra todos, tá, gente? Não vou conseguir dar oi individual pra cada um. Então, bora lá. Quem sou eu, né? Quem é essa louca que inventou de fazer essa maratona desvendando a astrologia? E por que que eu tô habilitada a falar disso pra vocês? Bom, contando um pouco então da minha história, quem me vê falando assim não tem ideia, tá? Você acha assim, nossa, a pessoa super acostumada a fazer vídeo, a falar em público, mas na real, gente, a minha barriga aqui tá assim, ó. Meu Deus, já tem 125 pessoas ao vivo me ouvindo falar. Então eu fui uma menina muito tímida, tá? Eu sou carioca. Depois eu me mudei para Curitiba, a gente tinha 14 para 15 anos, eu tinha 14 para 15 anos de idade. E eu morei em Curitiba, cheguei a morar nos Estados Unidos em 2010, morei de novo em 2011, voltei para Curitiba e em 2016 eu me mudei para Nova Zelândia. Então hoje eu moro na Nova Zelândia, são 20 horas da noite no Brasil para vocês, mas para mim são 11 da manhã de quinta-feira, tá? E eu moro aqui com meu marido e meu filho. Eu sou casada há 15 anos, agora dia 30 faz 7 anos que a gente casou no papel, mas a gente está 15 anos juntos e a gente tem um filho de 14, o Pedro, tá? Curiosidades astrológicas, né? Eu sou pisciana, tenho Sol na casa 7, tenho Lua e Ascendente em Virgem, mas meu mapa tem um pouco de cada coisa. E até o final da maratona vocês vão entender qual a diferença de ter tudo concentradinho num canto do mapa ou ter um mapa todo espalhado. E olha, novamente, eu vou falar isso muitas vezes aqui. Não fiquem assustados e apavorados quando eu falo termos técnicos de astrologia ou quando eu pegar e mostrar o mapa assim e você pensar, ai meu Deus, eu não sei nada, tá? Tamo todos juntos, vamos assumir que ninguém aqui sabe nada e a gente vai começar bem do básico. Fica tranquila, não desiste, cola comigo esses 7 dias. Voltando para minha história, como que eu comecei com a astrologia, né? Eu era uma criança muito tímida, ninguém acredita, mas eu era, gente. Pode perguntar para minha mãe, para quem me conhece há mais tempo, se estiver aqui na live. E eu vivia meio que no mundo da lua, né? Pisciano tem essa tendência a estar um pouco mais conectado com o lado de lá. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Porque peixes é um signo de água,
e é o último signo do zodíaco. Então, estão percebendo que eu já estou falando algumas palavras, né? Zodíaco é uma faixa que contém os signos. Vamos entender que é isso, tá? E a gente tem 12 signos. E Áries é o primeiro, Peixes é o último. As pessoas que são de Peixes, a gente brinca que estão mais para lá do que para cá, porque geralmente são pessoas que têm uma tendência a ter alguma conexão com a espiritualidade. E pode ser que alguns de vocês que estão aqui sejam piscianos, tenham a lua em peixes, tenham ascendente em peixes e pensem assim, nossa, eu sempre gostei dessas coisas mesmo, de astrologia ou de espiritualidade, eu sempre tive curiosidade. Mas também pode ser que você esteja me ouvindo agora e pense assim, nossa, eu sou peixes, mas eu não tenho nada de peixes. Isso acontece muito. Ó, minha mãe aqui ao vivo, gente, Valéria é minha mãe. Beijo, mamis, não te liguei hoje por causa da live. Mãe, conta aqui pro povo que eu era uma criança tímida. Não me desminta em público, fala a verdade. Então, eu era aquela menina meio avoada. E eu pequena mesmo, assim que eu aprendi a ler, eu me apaixonei por uma coleção que tinha na casa dos meus pais sobre mitologia, né, mãe? Conta aí pro povo. E, gente, eu adorava ler as histórias dos deuses do Olimpo, de Zeus, de Hermes, de Afrodite, tudo isso. Mal eu sabia que essas histórias da mitologia tem tudo a ver com astrologia, gente. A minha mãe, olha o tipo do comentário da minha mãe, gente, dizendo que eu não queria usar biquíni na praia. Pois é, eu era dessas, era bem tímida. E eu amava livros, né? Amava livros, amava desenhar, amava olhar as estrelas, eu queria entender o que acontecia, né, no lado de lá. Minha mãe tá dizendo que ela também adorava mitologia. É mesmo, é uma ótima lembrança de infância que a gente lia juntos essas questões da mitologia. E eu lia mitologia grega e era apaixonada por tudo no Egito. Apaixonada. E a real, gente, é que se algum de vocês já leu mitologia grega, isso já é meio caminho andado para entender a astrologia. Porque a astrologia ela é uma linguagem de símbolos, mas a gente vai falar disso um pouquinho depois nessa live. Eu ainda vou terminar de contar a minha história. Então, na real, eu comecei a estudar astrologia sem saber com uns 7, 8 anos de idade, porque eu lia tudo de mitologia. Quando chegou perto de uns 13, 14 anos, eu não lembro a idade exata, não vou mentir para vocês em público, mas eu sei que eu tinha uns 13 para 14. Eu cismei que eu queria fazer um mapa astral, eu pedi pro meu pai não me deu. Resumo da ópera, a gente fez uma aposta, e essa aposta é que eu deveria fazer o mapa astral do meu pai, e se ele acreditasse no mapa que eu fiz, eu ia ganhar a aposta. E ganhando essa aposta, ele ia me dar um livro por mês durante um ano. Ó, minha mãe me entregando aí, falando que eu gostava tanto do Egito que eu botei o nome da nossa cachorrinha, a Cleópatra, né? Que a gente teve uma husky que chamava Cleo, de Cleópatra. Esse era o nível do gosto da pessoa por mitologia, tá? Mas voltando para minha história, não vou olhar os comentários para não me distrair. Eu pedi esse mapa, meu pai não me deu, aí eu tive que fazer o mapa dela, né? O mapa dela não, o mapa dele, me confundi já com o pai com a mãe. E aí eu levei tempo pra caramba, gente, porque naquela época não era como agora que eu ensino vocês. Vai lá no astro.com, preenche dia, mês e ano, aperta o botão e sai seu mapa astral. Não era assim, era na mão, gente. E a astrologia, ela é matemática pura. Então eu tinha que calcular, eu levei muito tempo para calcular o mapa do meu pai e desenhar na mão isso. Então eu tinha compasso, eu tinha transferidor, esquadro, e aí eu desenhava os mapas todos na mão, gente. Beleza, aí eu aprendi a calcular o mapa. Aí eu tava com isso daqui na mão, provavelmente como muitos de vocês. E eu olhava para isso e dizia, tá, e agora? Eu tenho esse desenho, eu não sei fazer isso. Então, eu saía do colégio e eu ia para a Biblioteca Nacional, lá no centro do Rio de Janeiro, pegava metrô e ia para a biblioteca, e eu comecei a estudar astrologia sozinha, foi assim. Só que isso eu tinha 13, 14 anos, e hoje eu sempre confundo a minha idade, gente, eu tenho 45, tá? Então, olha quanto tempo, eu tenho 31 anos de estudo de astrologia. Beleza, comecei a estudar astrologia, fiz o mapa do meu pai. Alguém aqui
O que vocês acham? Vocês acham que eu ganhei ou que eu perdi a aposta para estar aqui hoje? Me contem aí nos comentários. E aí eu interpretei o mapa dele, datilografei o mapa, dei um negócio assim, não sei quantas laudas, falando da vida do meu pai. E confesso que eu fiquei super decepcionada. Eu achei que aquilo estava tudo errado. Porque o mapa do meu pai mostrava uma pessoa com gosto por teatro, com vocação para artes, com interesse em disco voador, esse tipo de coisa. E o pai que eu conhecia não era esse pai. Meu pai trabalhava na Brahma, administrador, super sério. Tipo, meu pai, gente, naquela época, ele comia uva de garfo e faca, pra vocês terem ideia. Ele era muito metódico. Quem disse que eu ganhei, acertou. E aí eu fiz esse mapa e entreguei pra ele meio assim, pai, tá tudo errado, eu sei que foi uma bosta, desculpa, essa porcaria não funciona mesmo. E aí meu pai na época, eu acho que ele já tava em Curitiba por um tempo, eu não tenho certeza, gente, porque tem muito tempo, não lembro os detalhes. Mas eu tenho uma carta até hoje dele. Eu sei que ele leu, ficou super emocionado. Eu falei do meu avô e da minha avó, que eu não conheci. Eles faleceram. Quer dizer, meu avô eu conheci, mas ele morreu, eu era muito pequenininha. E ele já tinha tido um AVC, né? A minha mãe tá dizendo que meu pai andava de kart, escalava montanha. Tudo isso aparecia no mapa e eu, tipo, ai, não é a pessoa que eu conheço, né? E aí, o que aconteceu? Como eu ganhei a aposta, meu pai me deu um livro por mês durante um ano. E foi assim que eu comecei a estudar astrologia. De lá pra cá, e isso assim, eu era adolescente, até eu acabar a faculdade, 20 e poucos anos, a astrologia era muito presente na minha vida, muito presente mesmo. Assim, eu anunciava, quem é de Curitiba talvez lembre, tinha um jornal chamado Alô Negócios, e eu anunciava no Alô Negócios que eu fazia mapa astral. E eu gravava mapa astral em fita cassete e entregava para a pessoa. Então era assim que eu atendia. Então eu já fazia meu dinheirinho como astróloga naquela época. Só que aí, né, gente, a vida acontece. Eu fui crescendo, eu me formei na faculdade e aí eu fui meio que abandonando esse meu lado esotérico, porque nessa idade, tô aqui com a minha cola, gente, que é para eu não esquecer de falar nada para vocês. Nessa idade, na adolescência, de 14 até os 20, eu continuava uma menina mais tímida, muito focada em esoterismo. Eu fiz curso de cristal, eu fiz, que mais? Tô tentando lembrar. Eu fiz curso de reiki, eu fiz curso de Duin, eu fiz curso de bioenergia, eu fiz curso de tarô. Então, eu era uma menina muito voltada para a espiritualidade e para o atendimento ao outro, para servir o outro, né, através dessas questões. Só que aí o que aconteceu? A gente começa a ceder às pressões sociais, de que a gente tem que estudar, que a gente tem que ser alguém. Eu já era alguém, né? A gente já é alguém desde que nasce. Mas eu estava... eu queria ganhar dinheiro e vou dar bem a real para vocês. Eu achava que era impossível alguém ganhar dinheiro fazendo essas coisas que eu fazia. E eu achava meio errado também. Tipo assim, ai, mas eu vou cobrar para ler um mapa de alguém... Tipo, isso daqui pra mim é muito fácil, eu pego o mapa e eu começo a falar, não tá certo. Então eu tive várias crenças. E a astrologia, então, depois dos meus 20 anos, até poucos anos atrás, ela foi tomando um papel de bastidor na minha vida. Eu continuei estudando, eu nunca parei de estudar astrologia, então são 31 anos. E eu continuei fazendo um mapa aqui, um mapa ali, mesmo quando eu trabalhei em multinacional. Então até esqueci de contar isso para vocês. Eu acabei fazendo faculdade de farmácia bioquímica, depois eu fiz pós-graduação em marketing e comportamento do consumidor. Então assim, eu já tinha um interesse em entender pessoas, né? E depois de várias decepções com o trabalho na área de saúde, porque eu trabalhei em hospital, trabalhei em farmácia, eu vi assim, isso não é pra mim, eu vou pro mundo corporativo, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que crescer profissionalmente. Mesmo quando eu era executiva, alto nível de multinacional, eu tinha amiga minha que me ligava e pedia pra fazer mapa todo ano, mas eu fazia meio que escondido, tipo, não conta pra ninguém que eu tô fazendo seu mapa. Bom, contei assim um apanhado do meu histórico de vida. O que aconteceu? Quando eu tava na multinacional, gente, eu tava ganhando muito dinheiro. E, que amado, meu querido amigo Yuri. Yuri me conheceu logo que eu saí da multinacional, que foi quando eu fiz a minha mudança de vida.
E aí, a minha mãe tá dizendo, ó, eu não conseguia tirar sangue nem da minha mãe, eu tremia. Pois é, gente, não era pra eu fazer aquilo da minha vida. E aí vocês podem estar pensando, mas você que faz mapa astral não usava a astrologia, né, para decidir o que você devia fazer? Eu usava, gente, só que eu tenho gêmeos na casa da vocação e gêmeos é múltiplos interesses. Então eu achava que eu estava fazendo certo, estudando um pouco uma coisa, depois estudando outra. Apesar que o meu mapa, ele falava, isso daí é detalhe técnico, tá? Eu não quero assustar ninguém, mas eu tô traduzindo o meu mapa para vocês. Como eu tenho gêmeos no meio do céu, a gente tem que olhar onde que está Mercúrio, que é o planeta que rege gêmeos, para ver qual o caminho profissional. E o meu Mercúrio está em Aquário. E Aquário rege tecnologia, tudo que está no digital e rege astrologia. Então, tipo, tava no meu mapa, mas eu olhava e não achava que era aquilo. Eu achava que era marketing, eu achava que era trabalhar com alguma coisa de inovação. Então, eu trabalhei numa multinacional de biotecnologia. Então, gente, é muito louco. É isso que eu queria contar da minha história. É que mesmo eu, sendo astróloga, estudando astrologia desde criança, eu não acreditava no meu mapa. Então, eu fazia mapa com outras pessoas. Minha mãe tinha um astrólogo dela, eu queria que o Luke fizesse o meu mapa. Eu fazia um mapa com meus amigos, que eram astrólogo. Porque eu pensava assim, cara, tá errado. Então, eu achava que eu era muito boa para ler o de todo mundo, menos o meu, entende? Então, foi isso. Então, a astrologia tomou esse papel de bastidor. Quando eu estava na multinacional, eu comecei a ficar muito doente. Eu ganhava muito dinheiro, eu viajava o mundo inteiro, gente. Eu conheci mais de 18 países naquele trabalho. Eu era uma ótima vendedora. Mercúrio, né? Mercúrio não, Gêmeos é o signo do mensageiro. Ele é um professor, ele é um ótimo negociador. Então eu achava que eu estava no lugar certo, mas eu não estava encaixando todos os pontinhos do meu mapa, que é isso que vocês vão começar a aprender comigo. Não adianta, e é por isso que eu falo tanto na caixinha aqui do Insta, não adianta vocês me mandarem assim, ah, Fábio, eu tenho gêmeos no meio do céu e eu tenho Mercúrio em Aquário. O que eu devo fazer na minha carreira? Não é só isso, né? A astrologia, ela é assim investigativa. Então, por exemplo, você olha o signo que está aqui no ponto mais alto, ele dá uma ideia de vocação. Aí você vai ver qual é o planeta que rege esse signo, né? Ah, é Mercúrio. Ele tá onde? Está na casa 6. Tem algum outro planeta lá? Mas que signo que tá aqui? E o regente desse signo que tá aqui? Então, gente, é um trabalho de vocação. Ah, eu vou ter que comentar esse comentário aqui da Lara Prado, que tá dizendo, meio do céu, Mercúrio em Áries. Minha vocação é explodir o mundo? Não, amada, sua vocação é usar a energia de Áries. Áries é empreendedor, tá? Sua vocação é liderar a sua comunicação, é ser mais assertiva no que você fala e se empoderar ou empoderar outros através do que você comunica. Só dando uma dica, tá? Então, assim, é isso. Mas já falamos muito, seguindo aqui meu roteirinho, minha cola, sobre quem eu sou, como que a astrologia entrou na minha vida. E depois que eu saí do mundo corporativo, eu fiquei meio perdido um tempo, mas eu comecei um processo de autoconhecimento muito profundo em 2015. Comecei a fazer coaching, voltei a fazer terapia. E olha que engraçado, esses dias eu estava lembrando, eu trabalhava num coworking, né? Eu aluguei uma sala num coworking e eu abri uma turma de astrologia, eu ensinava astrologia lá em 2016. Então eu tive uma turma, 3 pessoas só, mas eu ensinava astrologia para elas. Enquanto eu estava buscando outra coisa que eu devia fazer da minha vida, né? Depois, já aqui na Nova Zelândia, em 2018, já estava trabalhando com coaching, ajudando muitas pessoas, fazendo palestras sobre a minha mudança de vida, saída do corporativo. Eu estava feliz, sabe? Eu gosto de fazer coaching, mas eu sentia que ainda não era aquilo. E aí um dia, meu pai de novo, meus pais vieram me visitar aqui na Nova Zelândia e o meu pai ouviu, né? Ele entrou assim, não lembro, acho que foi na sala, quando eu estava acabando um atendimento de coaching. E aí ele falou assim, ah, você voltou a fazer mapa astral, filha? E eu falei, não, eu estava fazendo coaching. E ele até hoje não entende muito bem o que é esse tal de coaching que eu fazia. E aí ele me aparecia que você estava lendo o mapa da moça. Eu falei, não, pai, eu não estava lendo o mapa. E aí ele falou, mas por que você não usa o mapa astral junto? E aí eu tipo assim, bum!
Eu falei, gente, se eu usar mapa astral junto com coaching, vai ser maravilhoso, eu vou ajudar muita gente. E aí, em 2018, eu criei o coaching astrológico. Muita gente que está aqui fez essa sessão, era uma sessão única, onde a gente escolhia um problema da pessoa. Então, a gente não olhava o mapa astral inteiro. Por exemplo, você estava com problema de carreira, eu ia olhar só a sua carreira. E eu fazia coaching sobre aquela dúvida, sobre aquela questão. Foi um sucesso. De lá para cá, eu nunca mais parei com a astrologia. E, naturalmente, as pessoas começaram a me pedir para ler o mapa delas. Só que eu ainda ficava com medo. Eu pensava assim, se eu colocar no Instagram que eu sou astróloga, ninguém vai me levar a sério. Porque, gente, vamos ser honestos. Muita gente acha que a astrologia é bobagem, que é signo, que é babaquice, que é previsão de futuro. E não é isso. Aqui nessa jornada você vai aprender que a astrologia é uma ferramenta maravilhosa para o teu autoconhecimento, para te dar direção de vida, entende? E aí, naquela época, quando eu comecei com coaching astrológico, aí eu sentei o rabo na cadeira. Já vou avisar uma coisa para vocês. Eu sou bocuda. Não dá para fazer uma live sem falar palavrão. Vocês me perdoem aqui. Não, sem puritanismo. Essa é quem eu sou. Sentei o rabo na cadeira, olhei o meu mapa e falei, cacete, o que é que eu não tô vendo no raio desse mapa? E aí eu fui fazendo esse trabalho investigativo, tipo um roteirinho mesmo de interpretação do mapa para ver o que o mapa tá dizendo que eu não tô seguindo. E aí ficou muito claro. Eu tenho Urano, que rege Aquário, que rege astrologia, na casa 2. Casa 2 é finanças. Então, assim, eu tenho um lugar do mapa que fala que eu nasci para comunicar, para ensinar. Aí, esse lugar mostra no meu mapa que eu deveria trabalhar ensinando ou falando de astrologia. Aí eu vou para a casa do dinheiro e ela fala que eu posso ganhar dinheiro falando de astrologia. Tinha que ser muito idiota para não seguir o mapa, né? Aí eu falei, não, tá bom, agora eu entendi direito isso, tá? Agora essa merda vai dar certo. Minha mãe já tá dizendo que vai limpar minha boca com criolina. Ai, mãe, olha, tá ofendida. Eu aprendi com você, viu? Vou começar a te entregar na live. Fazendo de puritana, né, gente? Ela é libriana, ela tem aquela coisa assim, que quer que todo mundo goste dela, que ela é legal, que ela é boazinha, mas é danada a mulher, a boca dela é bem mais suja que a minha. Bom, dito isso, eu resolvi seguir o meu mapa astral de 2018 pra cá. E aí, adivinha o que aconteceu com a minha vida de 2018 pra cá? O que vocês acham? Melhorou ou piorou? Né? Se eu tô aqui falando pra vocês sobre astrologia por 7 dias, lançando o meu primeiro curso de astrologia daqui a alguns dias, é porque deu certo. Então, eu recomendo que vocês comecem a seguir o mapa de vocês também. Beleza? Vocês estão com papel e caneta, gente? Vocês estão gostando do background aqui da minha vida e da minha mãe me metendo a boca no meio da live? Gente, só comigo mesmo, né? Só na minha vida para acontecer essas coisas. Virgínia tá dizendo que eu sou autêntica. Sou. Isso que vocês estão vendo é como eu sou o tempo inteiro. A única coisa é que eu não tô o tempo todo arrumada, não. Não sou de me arrumar o tempo inteiro, não. Eu gosto de ficar de camisola e pijamão. Mas para vocês eu me arrumei. Então, vamos para a segunda parte da nossa live, que é a aula mesmo de hoje. Vamos começar? Quero saber uma coisa, me contem aqui. Quem que tá aí que já sabe da história de astrologia? Vocês têm ideia de como que a astrologia começou, de onde que começou? O pessoal dizendo, sua mãe tá ótima na live. Gente, a minha mãe vem para tocar terror, vocês não estão entendendo. A mulher adora uma bagunça. Ela é terrível, tá? Me contem, vocês conhecem a história da astrologia? O povo aí com papel e caneta na mão, muito bem. A Lara tá dizendo que minha mãe é uma figura. Gente, a minha mãe tá fazendo mais sucesso do que eu na live. Ela agora vai ser obrigada a participar de todas as lives. Amanhã eu faço de pijama, pronto, prometo. Beleza, vamos lá para a história da astrologia, gente. Como que a astrologia começou? Bom, dando bem a real para vocês, não tem um consenso, sabe? A astrologia, ela é tão antiga, e tem registros de astrologia de muito antes da época de Jesus. Olha que interessante. Então eu vou colar aqui o que eu queria falar para vocês para não esquecer. A realidade é que os povos sempre olharam o céu. Eles sempre tiveram essa curiosidade, né? Aqui tá dizendo, tem gente no caminho certo, surgiu na Mesopotâmia. Vou te contar que, assim, não é certeza absoluta isso.
mas é meio que o consenso. Então, o que aconteceu? Os seres humanos, os registros que tem dos homens da caverna, tudo isso, a minha mãe está dizendo antes de Cristo. Aham, mãe, muito antes. Da época assim que a gente nem era gente de verdade, aquela época de transição, né? Os registros arqueológicos mostram que os povos muito antigos, inclusive antes da Mesopotâmia, eles acompanhavam a lua e o sol. Por que será que eles faziam isso? Porque eles começaram a perceber que isso influenciava. Tô aqui colando, gente, para eu não esquecer nada. Porque confesso que eu tô nervosinha de ter tanta gente aqui. E aí eu quero olhar aqui para não falar nada errado para vocês. Eles começaram a acompanhar a lua por causa da agricultura e das marés, entendeu? Eles faziam essa observação porque eles começaram a perceber, quando a lua tá cheia, muda o mar, muda a quantidade de peixe, muda. Ótima pergunta, comentário do Yuri aqui, para se guiarem ver as mudanças de estações. Exatamente, Yuri, foi assim que começou. Eles começaram a perceber as mudanças das estações, e aí eles começaram a perceber que tinha, olha que interessante, vamos fazendo uma correlação com o autoconhecimento e com a nossa vida. Eles começaram a perceber que o mundo funcionava em 4 fases, né? E que tinha uma hora de semear. E tinha uma hora de ajudar aquela semente a crescer. E tinha uma hora que aquilo virava uma flor e que depois vinha um fruto. E tinha uma hora que é uma hora de colher e tinha uma hora que era uma hora de deixar morrer para poder plantar de novo. 4 estações, 4 fases. Não coincidentemente, a lua tem 4 fases, né? A lua nova é uma lua de recomeço, a lua crescente é a lua de crescer as coisas, a lua cheia é a lua da fertilidade, é a lua da colheita, e a lua minguante é a lua de recolhimento, tá? Nem vou entrar no quanto isso é importante para a saúde da mulher, tem uma live salva aí para isso, mas é isso mesmo, eles ficavam observando o céu, a terra, eles tinham várias teorias sobre como que as coisas funcionavam. E aí o que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, na Mesopotâmia, eles começaram a estruturar. Aí eu tô rindo. Gente, eu nem vou entrar nessa de comentar de terra plana, gente, que vocês vão me tirar a concentração. Vou voltar para cá sem comentários, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Aí na Mesopotâmia, eles começaram a fazer tabelas e registrar. A lua tá assim, acontece isso. A lua tá assado, acontece isso. Por isso, não lembro quem de vocês aqui que falou que tem essa coisa de que a astrologia começou na Mesopotâmia. Mas, na realidade, se a gente pegar a definição da astrologia, se você pegar a palavra astrologia, né, é astrologos. Vem do grego, né? E logos vem de conhecimento. E astro vem dos astros, dos planetas, das estrelas. Então, conhecimento dos astros. Então, astrologia é uma organização desse conhecimento. E aí você pode dizer, mas qual a diferença para astronomia? Porque é diferente. A astronomia, ela estuda a física desses planetas, né? E a astrologia, ela assume que há uma correlação entre como os planetas, os astros se comportam e a gente. Tem gente perguntando aqui sobre a Lua. Depois você dá uma olhada no IGTV, tem uma aula de 1 hora sobre os ciclos lunares, onde eu explico tudo bem detalhadinho, beleza? Cola comigo. Renan, se você achar e puder botar o link aqui para as meninas, faz essa gentileza. Gente, Renan é meu sócio que está aqui ajudando a gente nessa live. Então, assim, na Mesopotâmia, que eles começaram meio que a organizar, entendeu? Como que isso funcionava. Mas existe uma divisão dentro da astrologia mesmo, que metade do povo diz que foi na Mesopotâmia que começou e metade diz que foram os caldeus na Síria. Na real, gente, seja na Mesopotâmia ou sejam os caldeus, era no mesmo lugar do mundo, que era ali no Middle East. Como é que fala Middle East, gente? Que eu não lembro como é que fala isso em português. Me desculpem. Aquelas bandas ali para Jesus, né? Então, era ali para aqueles lados que o negócio começou mesmo, tá? E existem registros
né? Existem tipo umas tábuas de pedra com registro disso, entendeu? Muito, muito. Oriente Médio, muito obrigada quem me salvou aqui, né? O príncipe brasileiro me salvou. E Oriente Médio. Começou no Oriente Médio a astrologia, isso que a gente sabe. E existem, eu não lembro qual biblioteca que tem, qual museu que tá, mas tem os registros dessas tábuas. É um dos meus sonhos poder ver isso assim, tipo, meu Deus, foi ali que tudo começou, né? E a partir daí, a astrologia foi se desenvolvendo. E uma coisa interessante é que a astrologia, ela não tinha essa fama que ela tem hoje, né? A astrologia, um astrólogo, gente, era muito reconhecido, tá? Muito reconhecido. Por quê? O astrólogo não era chamado de astrólogo, ele era chamado de... ela tá me corrigindo, me avisando que era nas placas de argila. Obrigada pela sua contribuição. Então, o astrólogo, ele era um matemático. Por quê? Porque a astrologia é pura matemática, gente. Tem muita matemática envolvida pro cálculo do mapa, né? Só que a astrologia, ela não é só matemática. Porque só o mapa é isso daqui, beleza. Mas aí o que você faz com esse mapa, né? E aí a gente já vai chegar no tipo de astrologia que eu pratico, né? Eu sou uma astróloga, porque existem várias linhas de astrologia, tá, gente? É legal até a gente pontuar isso. A astrologia que eu pratico se chama astrologia ocidental, mas existe a astrologia oriental, que também é chamada de astrologia védica. Infelizmente, eu não pratico, eu não tenho conhecimento e não estou habilitada a falar sobre essa astrologia, tá? Mas eu confesso para vocês que eu tenho uma baita curiosidade, uma hora ainda vou dar mais uma estudadinha. Mas eu me aprofundei na ocidental. Na astrologia ocidental, já fica uma referência para quem gosta de ler, de estudar e quer livro, eu comecei a ver que tinha essa vibe muito de psicologia. Por exemplo, Jung era astrólogo. A filha do Jung foi um grande astrólogo. E a linha de astrologia que eu pratico, ela está muito ligada a essa linha junguiana, tá? Faltou um gap aqui, tô vendo aqui que eu pulei uma coisa para falar para vocês. Tem gente perguntando, astrologia kármica. Eu uso algumas coisas de astrologia kármica da minha leitura, tá? Qual a diferença das linhas? Gente, tem diferenças de como calculo o mapa, de como os signos são divididos, tem várias diferenças, tá? E aí eu não vou entrar nessa discussão, porque seria a mesma coisa que a gente discutir qual linha do cristianismo é melhor. Vamos assumir que todos os caminhos levam a esclarecimento, iluminação espiritual. Do mesmo jeito que outros caminhos que não a astrologia levam ao autoconhecimento, beleza? Então não é uma questão de ser melhor ou pior. A questão é que eu escolhi essa e tá tudo bem, é essa, beleza? Então aqui a gente sempre vai estar falando dessa astrologia ocidental, mas ocidental pegou emprestado da oriental alguns pontos do mapa, nodos lunares, por exemplo. E aí depois... Fiquem calmos, tranquilos, que aos poucos vocês vão entendendo essas outras simbologias, esses outros nomes, tá? Então, assim, esse link que Jung fez da astrologia com a psicologia, ele usou um termo que para mim faz muito sentido. Se chama sincronicidade. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas Jung dizia que tudo está interligado, que a gente é uma coisa só. Não existe essa separação, eu, você, o céu, a terra, o signo, o planeta. E aí, eu, Fábio, comecei a dar minhas viajadas, que assim, né? Como que a vida começou na Terra? Big Bang. Ninguém discute isso, não é assim? Não teve uma explosão, né? Estão perguntando se eu indico o livro do Jung. E digo, tem um grande livro vermelho, que é tipo... todas as teorias dele. Tem o livro Símbolos também, tá? Tem o livro dos sonhos. Tudo, eu indico tudo do Jung para você. Ele não tem um livro específico de astrologia. Ele fala um pouco de astrologia misturado em vários livros, tá? Mas eu acho que o mais relevante seria o dos símbolos, pro que a gente está conversando aqui hoje. E assim, como ele fazia essa conexão de que tudo era uma coisa só, e tudo começou com o Big Bang, eu acho que ninguém aqui vai dizer pra mim que eu tô louca, que isso tá errado, né? Teve aquela explosão, foi formado o sistema solar no qual nós estamos inseridos.
Se a matéria, né? Quem já estudou um pouco de física já deve ter ouvido isso. A matéria não some, ela não desaparece. A matéria se transforma, né? Então, não é errado eu dizer que os átomos que estavam lá quando estourou o Big Bang são os mesmos átomos que formaram os planetas. E são os mesmos átomos que me formaram, que formaram você. Ou seja, tá tudo interligado. Sincronicidade. Então não é assim. Isso é um conceito tão importante de vocês entenderem. Eu vou até pegar o mapa para mostrar para você. Então não é porque os planetas estão assim hoje. Não é porque a Lua está em Leão que eu tive vontade de botar o batom vermelho. Mas também não é que eu estou usando o batom vermelho porque a Lua está em Leão. Não tem essa coisa do ovo e da galinha. É integrado. E é difícil para a gente entender esse tipo de conceito. Porque a gente foi criado no mundo e sempre escutou muito em dicotomias, em separações, né? A gente sempre escutou que tem esquerda, tem direita, tem céu, tem terra, tem preto, tem branco, tem sombra, tem luz. Mas o que Jung falava, o Yuri está falando e é o que eu sempre falo, a gente é pó de estrela, eu concordo plenamente, eu sempre falo isso, a gente é pó de estrela, gente, todos somos. Então, se a gente entender como que as estrelas, como que os planetas estão organizados, a gente vai entender melhor como que a gente está organizado. E Jung falava de arquétipo, que é um palavrão, você não precisa ficar apavorado nem com medo e fugir das lives, mas basicamente isso quer dizer tipo, símbolo, são símbolos. E olha que interessante, Jung descreveu que as pessoas são encaixadas ou enquadradas em 12 arquétipos. Curiosamente, ou não, existem 12 signos, tá? E temos 12 planetas oficialmente, mas a gente olha também mais Quirón, os nodos lunares, a gente acaba em 12 também. Então começa a ver como começa a repetir o 12, né? Muito interessante. Então 12 signos, 12 pontos que eu analiso no mapa, 12 casas no mapa astral. E o que Jung falava muito é que nós somos um ser holístico. E tudo que a gente faz no autoconhecimento e na terapia analítica, eu sou terapeuta junguiana também, é justamente para a gente começar a integrar isso, as nossas dualidades. Eu não estou dizendo que não existe luz e sombra, existe. O que eu estou dizendo é que a gente não é só luz ou só sombra. Nós somos luz e somos sombra, tá? E se vocês entenderem isso e pararem de querer brigar com ser uma coisa só, eu já fico feliz que vocês já entenderam uma coisa bem importante da nossa live hoje. Então, seguindo o meu roteiro, esses últimos minutinhos aqui, antes de eu abrir pra gente tirar dúvida, existem mitos na astrologia. E um dos mitos maiores é que tem signo bom ou signo ruim. Fala aí, fala a verdade. Tem algum signo que você não gosta? Digita aí no comentário, entendeu? A minha mãe tá dizendo, somos uma grande família e nos encontramos de vez em quando. Perfeito, mãe, é assim que eu vejo o mundo também. Então, eu volta e meia recebo inbox assim, ai, não gosto de Áries, ai, não gosto de Escorpião. Nossa, detesto Libriano, é indeciso. Ou então odeio Pisciano, vivo no mundo da lua. Olha que interessante, que tudo que a gente fala mal dos signos, a gente tá falando da sombra, né? Gêmeos vou falar das sombras, tá? Áries é grosso, Touro é teimoso, Gêmeos é tagarela, Câncer é chorão, Leão é metido, Virgem é chato, Libra é indeciso, Escorpião, veio um palavrão na minha cabeça, filho da puta, mas é isso que o pessoal fala mesmo, né? Que Escorpião é ruim. Sagitário é cavalo, é avoado. Capricórnio é frio. Que mais? Sagitário, Capricórnio. Aquário é individualista. E Peixes é avoado. Isso é só sombra. Mas não existe só sombra. Existe luz também. Bora falar de luz? Vou falar aqui uma palavra para cada signo. Porque assim, gente, tem muita luz e tem muita sombra. Então, só dando uma ajudinha. Porque, na verdade, na segunda aula,
A aula de amanhã vai ser sobre signo e planeta, então lá eu mergulho mais. Luz de todos os signos. Áries, coragem. Touro, resiliência. Gêmeos, conhecimento, habilidade para comunicar. Câncer, nutrição. Leão, liderança. Virgem, detalhes, né? Habilidade com detalhes, com processos. Libra, diplomacia. Escorpião, cura. Esse signo que vocês tanto reclamam é o signo da cura, gente. É da profundidade do conhecimento. Sagitário, liberdade. Capricórnio, estrutura e foco. Aquário, humanitarismo, né? Fazer pelos outros, pelo comunitário. É o signo da amizade. E peixes, espiritualidade. Então, gente, todo mundo... Então, ó, famoso aceita que dói menos. Todos vocês que estão aqui na live têm os 12 signos. Aceita que dói menos. Você tem os 12 signos dentro de você. E você usa os seus 12 signos em áreas diferentes da sua vida, tá? E quando a gente fala assim, sou Áries, desculpa, gente, vi que vocês pediram para repetir, Áries, coragem. Fiquem tranquilos, amanhã vai ter uma aula inteira sobre signos, a gente vai falar 1 hora sobre signo, então eu só quis dar uma pincelada para vocês. Esse é um dos mitos que tem bom e ruim, mas não tem, é tudo junto. A gente tem os dois lados, a gente tem a sombra e tem a luz, entendeu? Então, não existe isso de mapa bom, de mapa ruim. Outro mito da astrologia. A astrologia é difícil, complicada, tem que ser um guru iluminado e tem que ser que nem a Fábio estudar 31 anos para entender. Para tudo. Para com essa babaquice agora. Não é desse jeito que a vida funciona. Gente, eu tinha 13 anos, sozinha, me enfiei a cara na biblioteca e aprendi a fazer um mapa na mão. Eu não sou uma pessoa superdotada, inclusive eu sou autista, tá? Muita gente nova aqui não sabe, eu sou autista. Então não estranhe também quando eu fico olhando para baixo, pro lado, é do meu autismo isso. Qualquer pessoa pode aprender astrologia. Claro, eu não vou mentir para vocês, não é com uma semana ou com um curso meu que você vai pegar um mapa e você vai fazer um mapa do jeito que eu faço hoje. Eu não comecei assim. Quando eu comecei, eu estudava o mapa 1 semana, fazia 1 milhão de anotação. Hoje, quem eu atendo, sabe? Eu abro o mapa na hora, gente, eu não vejo nada e eu começo a falar. E se eu for atender você 3 vezes, cada vez eu vou ver mais coisa. Olha que legal, gente, a Juliana falando. Eu penso que é assim, por isso que eu parei de estudar astrologia. Baita mito, Ju, você vai ver aqui. Nesses 7 dias eu te garanto que eu vou tirar o teu medo da astrologia. Sabe por quê? Vamos dar real? Tem muita gente que gosta de se sentir o fodão e que guarda o conhecimento só para si. Mas eu não sou assim, né? Eu tô aqui para partilhar o que eu aprendi nesses 31 anos, para te dar o caminho das pedras, para que você não precise de 10 anos de estudo para conseguir ler um mapa como eu leio. Eu não estou dizendo que você vai conseguir em 1 semana, mas também não vai precisar de 10 anos de estudo, entendam? Então, a astrologia ela não é complicada, mas ela é um idioma. E quando você aprende um idioma, você aprende as palavras básicas primeiro, não é? Você não sai falando inglês, lendo um discurso de Shakespeare. Você começa com The Books on the Table. Então, você quer começar a aprender astrologia? Começa pelo básico, feijão com arroz, entendeu? Entenda como a astrologia funciona primeiro. Entenda que não é algo divino, mágico. Entenda que ela está falando de quem você é, tá? Então, isso é muito importante. Tiramos esse mito também. Outro mito, destino. O último mito eu vou abrir para perguntas. O mapa astral ele não vai dizer se você vai casar, ele não vai dizer se você vai ter filho, ele não vai dizer se você vai ficar rica, ele não vai dizer se você vai ficar pobre, ele não vai dizer quando você vai morrer, ele não vai dizer o que vai acontecer na sua vida. Não é assim que funciona. So sorry, decepcionar quem achava que era isso, mas não é. Por quê? Ele é um mapa. Lembrem sempre dessa palavra, é um mapa. E se você pega o endereço, vou fingir aqui que as minhas cartas de tarô são o GPS. Você põe um endereço no GPS. E aí a sua amiga, ela põe o mesmo endereço. Vocês estão saindo do mesmo lugar para chegar na mesma festa.
Você concorda que com o mesmo mapa do GPS, pode ser que você dirigir até esse lugar que você quer chegar, você tem um acidente, ou você não veja um buraco, ou você tenha medo do caminho, porque tá escuro, tá de noite, e pode ser que a tua amiga ache o máximo. E aí vocês chegam no mesmo lugar lá no destino final, com o mesmo mapa na mão, e ela fala assim, nossa, foi tão rápido, né? E você viu que bonito aquele negócio no caminho, e você tava morrendo de medo, não enxergou nada? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que o mapa, ele é um caminho, mas quem faz a caminhada é você, amada. Inclusive, outro mito é que o seu mapa astral é único e não existe ninguém com mapa igual ao seu. Sinto informar, aceita que dói menos, que todo mundo que nasceu no mesmo dia, mês, ano, horário e lugar, na mesma maternidade, tem um mapa igual ao seu. Aí você vai dizer, porra, Fábio, então meu mapa não é único? Não. Agora, o que você faz com o mapa que você tem é único. Porque você não é só astrologia, você é a sua genética, você é a sua biologia, você é o jeito da mãe louca que você tem, né? Nem todo mundo tem uma mãe que nem a minha, né, mãezinha? Então, assim, a nossa criação nos modela, a sociedade na qual a gente cresce nos modela. Por exemplo, eu moro na Nova Zelândia. Não entra na cabeça deles, não entra, tá? Que no Brasil, por exemplo, você vai numa biblioteca e se você não tem um iPad, por que lá não tem iPad para a pessoa levar para casa? Por que isso é perigoso? Por que alguém roubaria? Tipo, não entra na cabeça deles. Então, o meio no qual a gente cresce também nos influencia. Né? Eu estou me formando em psicologia, gente. A gente não é só a nossa parte energética, né? Nós somos resultado da nossa genética também. Entende? Então, a gente é essa mistura de tudo, tá? Essa mistura linda. E o que a gente faz com essa mistura é sim único. A gente pode sim usar a luz do nosso mapa, desenvolver o nosso potencial. Eu tinha que concluir faltando 10 minutos, faltam 9 e eu não acabei ainda. Então eu vou bem resumidinho dizer para vocês que como e onde calcula um mapa astral. Tem 2 sites que eu vou dar a dica para vocês. Renan, pode me ajudar, ou mãe, e digitar aqui para o pessoal. Você pode ir num site chamado astro.com e aí vai ter um formulário lá. Você vai precisar de dia, mês, ano, horário de nascimento e cidade. Você aperta o botão e ele vai calcular. Cadê o mapa que eu estava aqui, gente? Ele vai calcular esse mapa para vocês, tá? E aí, a dica que eu dou para vocês é que no fundo da tela vai ter um botãozinho escrito tabelas. Ai, obrigada, Josilene, pela ajuda. E lá você vai apertar nas tabelas, não imprimam só o desenho do mapa. Porque quando você imprimir a tabela é a tradução. E na tabela vai estar escrito Sol em Escorpião na casa 10. Lua em Leão na casa 3, entendeu? E aí vai ficar fácil. E aí você traz o mapa para... Ótimo, alguém falou aqui, o mapa é o caminho, mas não é necessariamente a trajetória, é exatamente isso. E aí essas tabelinhas a gente vai usar para todas as aulas. Recados importantes antes que o Instagram me derrube. Espero que todo mundo que está na live esteja no grupo do Telegram. Por quê? Acabou a live, eu vou abrir o grupo do Telegram para discussão. Então, todas as perguntas que vocês querem que eu responda, que obviamente não deu tempo de responder aqui todo mundo, eu vou responder lá no grupo do Telegram. Então, se você não está no grupo ainda, corre no seu e-mail, que lá tem toda a explicação, tá? Carol tá dizendo que não entendeu nada. Carol, essa live vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas. Se você não entendeu nada, assiste desde o começo com papel e caneta. Eu expliquei bem detalhadinho. Lá no grupo do Telegram, você vai receber um link para o resumo dessa aula. Tem um resumo em PDF, gente. Então, não tem desculpa para não ter entendido. Se chegou no final, fica tranquila, vai no grupo do Telegram, você vai ouvir o resumo. E lá no grupo do Telegram, eu vou liberar o replay das aulas. A minha mãe dizendo que não sabe o que é o grupo do Telegram. Mãe, depois eu te explico, tá? O pessoal que tá aqui, mãezinha, se inscreveu no site e se inscreveu nesse grupo. Tá bom, gente? Nós temos 6 minutos antes do Instagram me derrubar.
Então, o que que vocês querem saber agora? Consigo responder. Qual o link do grupo do Telegram? Renan tá dizendo, o link para o grupo do Telegram tá no meu perfil, tá? Também tá no e-mail de vocês. Quem se inscreveu na maratona, dá uma olhada na sua caixa de spam e lá na caixa de spam deve estar o e-mail se você não tiver visto. O que mais, gente? Pessoal dizendo que gostou da minha mãe. Qual o site indicado pela FAB? Meu mapa é do Personare. Serve? Serve. Se você tem um mapa astral feito em qualquer site de astrologia, pode fazer lá. Pode ser no Personare, pode ser no astro.com. Tem um outro, Astrolink. Eu gosto do Astro porque ele dá essa carinha aqui e ele tem essas tabelas que vocês podem imprimir, tá bom? Faz o mapa no astro.com. Não entendi a parte da tabela. Tá, vou explicar rapidinho. Quando você abrir o astro.com, você vai escolher mapa astral, cálculo de mapa astral, e ele vai ter uma tabela, ele vai ter um formulário para você colocar dia, mês, ano, esse tipo de coisa, tá? E aí você pode apertar um botão e imprimir o seu mapa. Quem nasceu no horário do verão, coloca como? Ótima pergunta. O astro.com, ele já tem todas as tabelas de horário de verão. Então, você coloca o horário que você nasceu. Esquece essa história de horário de verão, tá bom? Tem gente que tá falando aqui... Bom, minha mãe não sabe o horário certo que eu nasceu. Há possibilidade de fazer o mapa assim mesmo? Dá sim. Um bom astrólogo consegue fazer uma técnica chamada retificação astrológica, tá? Mas isso não vai dar tempo de eu explicar em detalhes aqui. No Personare tem alguns planetas que estão na casa errada. Gente, eu vou responder isso lá no Telegram, porque o que acontece? Quando você faz o mapa, vou pegar esse mapa aqui, ó. E aí o planeta, ele tá muito perto da linha da divisão da casa, a gente considera que ele tá na casa seguinte, tá? Então você tá certo, tá errado. Pode acontecer de sair errado, mas eu vou esclarecendo as dúvidas, tá bom? Mais dúvidas, gente? O horário tem na certidão de nascimento para quem ainda não tem, exatamente. O horário tem na certidão de nascimento. Alguma outra dúvida que eu consiga responder aqui em 3 minutinhos antes da gente ir lá continuar a conversa no Telegram? O que vocês acharam? Gostaram? Como é que foi? Me deem coração aí, gente, para eu saber se vocês gostaram. E o Vegas é bom? O Vegas é um programa. Nossa, o Vegas agora você me levou para 1980. Era um programa que a gente usava em 1980. Não sei dizer como é que tá. Josilene, como é que sabe o grau? Isso eu vou ensinar quando a gente for falar mais sobre a leitura do mapa, tá? Mas basicamente, cada faixinha dessa de signo tem 30 graus. Para saber o grau, você vai olhar, tem um número coladinho no planeta, tá? E aí isso é o grau, tá bom? Do botão no mapa, não entendi, gente. Aí a gente vai ter que falar no Telegram, tá bom? Eu explico todos esses detalhes, o Instagram vai me derrubar em 2 minutos. E queria dizer que eu tô muito feliz da gente ter feito a abertura da nossa maratona desvendando o seu mapa astral. A Bíblia da Astrologia é um bom livro para iniciar? Não conheço. Os livros que eu recomendo para estudar astrologia são os livros do Howard Sasportas e da Liz Greene. Eu vou mandar lá no Telegram. Eu até passo para vocês o link dos livros que eu recomendo quando eu dou aula de astrologia. Tem 3 livros que eu recomendo para começar a estudar seriamente astrologia, tá bom? Um beijo para vocês e vou lá pro Telegram antes que o Instagram derrube e a live não fique salva. Beijo, gente. Até amanhã. Adorei estar aqui com vocês. Gratidão.